Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao podcast Impulsione Saúde. Esse material foi realizado com recursos do projeto BRA 15004 e é impulsionado pela ONG Amigos da Vida com apoio da Gerência de Vigilância de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Saúde. Eu sou a Fabiana. Eu sou Daniela. E hoje nós estamos aqui com dois convidados muito legais, que é o Lucas Raniel e o André Moreira. Eu vou passar para eles se apresentarem agora e depois eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema do nosso podcast de hoje, que é bem caliente. Ui. Oi, gente, meu nome é Lucas Raniel, eu sou influenciador digital, palestrante e conto um pouco da minha vivência com HIV e atualmente estou estudando e habitando um pouco mais o universo da redução de danos para poder falar sobre essa prática, né, que acontece muito dentro das relações sexuais, às vezes com substâncias químicas, álcool, até mesmo medicamentos. Então é importante a gente falar sobre isso. Esse sou eu e vamos conversar e levar informação para a galera. Bem-vindo. Obrigado. Oi, gente, meu nome é André Moreira e eu sou produtor da Festa Lush, eu mais 2 sócios, e eu vou falar aqui com o projeto Impulsione Saúde, com as meninas e vamos nessa, vamos proteger, se cuidar, falar sem tabu, sem estigmas. E se divertir também, né, André? É o mais importante. Bem-vindo também. Obrigado. Festa do sexo, festa liberal, libertinagem, festa da putaria, troca-troca, swing, surubão. Vamos falar. Vamos falar sem vergonha e sem vergonha. Sim. O que isso tem a ver com saúde? E o que isso tem a ver com prevenção ao HIV e outras ISTs? Então, queria começar com o Lucas, que é uma pessoa que... O André, desculpa, Lucas, André. Começar com o André, que é uma pessoa que promove essas festas aqui em Brasília. A Festa Lush, inclusive, é uma festa que eu morro de vontade de ir. Convidada, vamos. Acompanho no Instagram. Acompanho o Instagram dessa festa e, gente, é babado. E a mulherada representa, viu? É babado. Seja cis, seja trans. Meu problema é que eu tenho medo de ir num negócio desse e querer subir no palco, performar, tirar a blusa, tirar a roupa, fazer bunda lelê. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa festa, do público, como que vocês trabalham questões de prevenção, de redução de danos, né, nesse ambiente. Se tem espaço para prevenção, Exato. né, nessas festas. Então, nós estamos aí já 6 anos, esse ano completou 6, né? Durante a pandemia a gente teve as edições online para tentar alongar a vida, né, da festa. E sim, a gente bate muito nessa tecla que a gente disponibiliza preservativo, sachê de gel, né? A gente tem tentado o kit do autoteste também, né? Mas eu entendo que é muito caro, não dá para pegar muita... Pode pegar? Sem limite. É só fazer a solicitação. Inclusive, né, o André busca lá com a gente, na gerência. A gente que distribui, né? Pode pegar. E a gente, fazendo o pedido com antecedência, chega a Certo. tempo e a gente consegue Legal. distribuir, sim. E aí tem saída bastante. Acho que a gente pode trabalhar nesse sentido de comunicar, né? O pessoal a fazer esse autoteste. Mas camisinha e gel sai, assim, quase 100%. Claro que camisinha acaba sobrando mais, né? Porque eu acho que com o advento aí do PrEP, muita gente não usa mais, apesar de existir, né? A prevenção combinada, mas muita gente acaba usando o preservativo, desculpa, gente, mas de cock ring, sabe? Sim, eu faço uso assim, às vezes, confesso. Pode. Explica Pra quem não gente. sabe o que é cock ring. Eu estou iniciando neste mundo. O próprio nome já diz, né? Chama cock ring. Cock vem de pênis e ring vem de anel. Que nada mais é que um anel peniano que você coloca no pênis pra ele dar uma ereção melhor e mais prolongada. E aí, quando você não tem o próprio cock ring, que é um de borracha ou de couro, depende, tem várias opções no mercado. Se você tá ali na pressa, a camisinha acaba servindo de cock ring. Que aí a gente estoura a camisinha e ela vira um anel. E aí você encaixa ela no pênis e isso faz com que você tenha uma ereção mais prolongada. Porque aumenta a irrigação. Exatamente. Mas vou dar um passo aqui para trás. Eu queria que o Lucas, depois você até pode falar, André,
o que que são essas festas, né? O que que elas significam, o que que elas representam para as pessoas que frequentam. Porque assim, deixa eu falar a minha ideia, assim, o que que passa pela minha cabeça e pode ser a cabeça é o que passa na cabeça de alguém que está assistindo ou escutando a gente. A gente vai numa festa, né, uma balada. O sexo é a consequência, né? Assim, normalmente ou comumente falando, né? Eu conheço alguém, eu dou match lá no aplicativo e é a consequência. Na festa de sexo, o sexo é o protagonista? A consequência é outra coisa? Como é que é? Pra mim, a pergunta? Pode falar. Então, é porque ela não é uma festa de sexo, né? Ela é uma festa libertina, uma festa de liberdade. Então, assim, muita gente vai pra curtir a música. Ou muita gente vai pra voyeurar. Ou muita gente vai pra se exibir suas indumentárias ou a si próprio, né? Sim. E muita gente vai só pra ficar doidão. Sim. Então, assim, tem esse povo que... E todos os tipos de pessoas, né? Sim. Apesar da maioria ser gay, cis, padrão. Mas tem espaço para todo mundo. Tem os ursos, tem as POCs, tem as mulheres cis, trans, tem homem hétero, tem homem bi, tem mulher bi, enfim. E então aí já começa esse ambiente de liberdade, né? Você, em vez de segregar, você inclui, né? Geral, sabe? Seria, então, um espaço onde a pessoa não performaria, não sei se seria essa palavra, algum comportamento ou algum desejo muito íntimo e que ela não conseguiria expressar em outro espaço, uma fantasia, um fetiche. Sim. E ali ela teria essa liberdade para expressar da forma que ela bem entende a sua sexualidade. Não necessariamente ela vai em busca do sexo. Eu posso ir para olhar porque é uma coisa que eu curto, por exemplo. E tem também, óbvio, talvez a maioria vá para o sexo, né? Mas tem os que gostam da música, e sabem do line-up, e sabem dos artistas que acompanham vão. os DJs, né? Exato. Vão pelos DJs, isso existe muito. Tem os fãs dos performers, porque tem as performances, né? Que não só tem as apresentações. Tem rede social, eu acompanho alguns. E não necessariamente só o coito, só a foda, né? Não é só esse tipo de performance. Aliás, é o que menos tem. Tem mais o BDSM, né? Que é a coisa da dominação, da bondagem, de amarrar, enfim, torturar o saco. Torturar, o fisting, vai desdobrando, né? Exato. Eu acho que, além de ser uma festa que envolve sexo e prazeres e liberdade, eu acredito que seja muito mais um movimento político de existência mesmo, e de resistência. Porque espaços como esses foram negados pra gente por muito tempo, sabe? Às vezes a gente vê fora da comunidade LGBT, existem casas de swing, existem prostíbulos, casas de garotas de programa. E por que não a gente não pode ter um espaço que seja nosso e para nós, entendeu? Então, eu acredito que seja mais esse lugar também, para além do sexo, para além da liberdade e tudo mais, vem como um posicionamento político mesmo das nossas existências, porque para além disso tudo, existem ações de testagem, existem ações de distribuição de preservativo, existem informativos falando sobre PrEP, sobre PEP, eu acho que é um fortalecimento, é como se fosse um grande império, assim mesmo, que a comunidade vem construindo essa coisa da liberdade sexual e de expressar ela de maneira artística ou não. Eu acho que é um ponto onde a população LGBT vem conquistado cada vez mais para não só trazer essa liberdade, mas também como mostrar para a população que mesmo tendo essa liberdade que é mal vista na sociedade, a gente está muito bem articulado e informado sobre prevenção, sobre testagem, sobre tratamento, sobre indetectabilidade, sobre acolhimento dos nossos. Então eu acho que vai para além do sexo, vai para além da festa, da música, ou da colocação, ou das amizades. Eu acho que é meio que um posicionamento político mesmo, assim, de resistência. Você traz muito a experiência de São Paulo, né? Nossa, que lá... é a sua, né? Que tem essas ações de prevenção em algumas festas, eu imagino, em outras não, né? Sim. Aqui no DF,
como é que tá funcionando? Assim, você falou que na Festa Lust, né, que é a que você promove, vocês fazem a distribuição, a oferta, né, do preservativo, gel, e de outras festas que acontecem aqui. Como é que é? Você tem conhecimento, André? Pelo que eu eu nunca fui nas outras, nas concorrentes. Né? Apesar de eu achar o máximo, acho que tem que ter várias para descartar essa cidade. Mas eu me foco muito na minha Sim. E aí, o que eu saiba, tem. Eles se preocupam, assim, eu acompanho eles. Eles disponibilizam, sim. Porque pode sim ser um espaço muito importante, né? Sim. De autocuidado, de prevenção, de conhecimento. E eu acho que não só mais de prevenção e conhecimento, como também redução de danos. E agora eu vou falar de um lugar de vivência, de experiência, e de um outro lugar que é São Paulo, por exemplo. Eu sou uma pessoa que vive com HIV há 11 anos, que trabalha com isso nas redes sociais, só que nesse decorrer da minha vida, morando em São Paulo, eu esbarrei com diversas substâncias químicas e vivenciei elas. Por exemplo, a que mais está em alta hoje em dia, principalmente lá em São Paulo e em outras capitais, é a metanfetamina. Que é a tal da Tina, que vem junto com o combo Gisele, que não é a Bündchen. E aí vem a Gisele. A Gisele é uma substância química chamada GHB, que ela é líquida ou oleosa, e você mistura com uma bebida que não pode ser alcoólica, e ela causa euforia, causa aquecimento do corpo, causa tesão, e a metanfetamina também vem nesse lugar. Eu acho que para além da gente falar de prevenção, de STs e testagem, e camisinha, e PrEP, PEP, é importante esses espaços dessas festas começarem a se posicionar com a redução de danos. Porque em São Paulo tem muito isso, né? Tem uma festa de sexo, eu tô aqui, eu faço meu papel, eu cumpro meu papel porque eu coloco camisinha e lubrificante e é isso. Só que não. Quando você vai ver, essas festas precisam ter uma estrutura de ambulância, porque as gays, principalmente as gays, elas estão caindo, literalmente, elas estão se perdendo, elas estão ultrapassando o ponto do uso das substâncias, e isso tá acabando com a própria comunidade. Eu acho que esse universo gay, de homens gays principalmente, de uso de substância desenfreado em busca de uma necessidade. Né? A gente fala muito do termo chemsex, que é um termo que eu quero muito também tirar da cabeça das pessoas. Porque é um termo em inglês, ele não agrega, ele só segrega as pessoas. Né? De chemistry, de né? químico. Eu acho que a gente tem que falar, quando a gente tá falando pra comunidade, é sexo com colocação. Quando a gente fala pra massa, é sexo com drogas mesmo. Vamos dar o português bem claro para as pessoas entenderem do que a gente tá falando. Porque esse tá sendo um problema que tá silencioso e que daqui a um tempo vai ser um grande problema de saúde pública. Porque em São Paulo estão sumindo gays. Em São Paulo estão morrendo gays, sabe? Estão violentando gays. E isso tá acontecendo de uma maneira tão rápida. Eu vivenciei a metanfetamina em 2019. Eu conheci ela no final de 2019, usufruí dela no ano de 2020 inteiro, seja fumando ou seja injetando. E eu vi e vivenciei coisas que eu nunca imaginei que existiam, sabe? E aí, a partir desse momento que eu vivenciei isso, eu comecei a ter mais consciência política disso, eu entendi que isso é uma ferramenta, um mecanismo de genocídio da comunidade. A quem interessa esses sumiços, essas mortes, esses adoecimentos. E isso acontece né? tudo dentro também dessas festas, desses espaços. Por isso que é importante a gente se aproximar, a sociedade civil, as organizações de saúde, se aproximar dessas festas, a população que gera e faz essas festas acontecerem, para a gente poder criar espaços de acolhimento dentro dessas festas. Porque o que causa essa necessidade constante dessa população de estar querendo fugir da realidade, de estar querendo expandir o seu prazer. Porque às vezes a pulsão tão intensa por vida, às vezes nós LGBTs que somos pessoas que somos reprimidas sempre, a gente tem uma pulsão por vida muito intensa. Só que às vezes essa pulsão por vida acaba se tornando uma pulsão por morte. Por não ter os limites, por não ter a informação. E eu não tô falando de um lugar de moralismo, porque eu acho que não cabe moralismo para falar desse assunto. Mas é importante entender que para uma sociedade ser igualitária, ela funcionar e caminhar para um caminho interessante e saudável para todo mundo, a gente precisa ter o mínimo de moral, de entender o porquê que a gente está tanto buscando essas necessidades físicas de se colocar, de transar insanamente. Tá tudo bem você fazer tudo isso, sabe? Mas saiba fazer com redução de danos, saiba entender qual substância... Compatibilidade, né, da substância. Porque, tipo assim, existem substâncias e substâncias. Quando a gente vai desdobrar pro meio heterossexual...
o meio heterossexual é o álcool e a cocaína. Uhum. Isso é um fato, assim. É um fato, álcool e cocaína. E aí ninguém fala disso também com eles. E é desenfreado para eles. A metanfetamina e o GHB e a Gisele estão sendo algo muito específico da comunidade LGBT, principalmente de HSH, de homens que fazem sexo com homens. E aí é entender essa questão pela perspectiva não da segurança pública, mas da saúde pública, da saúde mental. A gente não tem que oprimir, a gente não tem que apontar o dedo, a gente tem que entender o porquê que essa pessoa está buscando tanto essa necessidade de ser aceita ou de ter um prazer. Porque qual que é a sua dor? Que dor é essa que você tá querendo tanto tapar com substâncias ou com sexo desenfreado? Precisa se entorpecer, né? Exato. A festa, então, ela tem um público específico, que é diverso. Para além da comunidade LGBT, existem pessoas heterossexuais que frequentam. Eu mesmo sou uma super curiosa. Contudo, a gente percebe, até pela fala do Lucas, que existe o sexo com drogas, né? A prática sexual com drogas nesses ambientes. Não só nesses, até para a gente não estigmatizar a festa, né, todos gente? os lugares. Todos os lugares Todos os têm, lugares. né? A gente tem Esses que ser... festivais que tem, Exato, festivais, festival depois de tomam música. MD, tomam Exato. êxtase, qual que fala? É bala, né? Bala, Exato. doce, Raves tem. loló, Exato. ácido. Mas o outras. público que acaba sendo mais vulnerabilizado em relação ao uso de substâncias seria o público gay. Né? Até pela sua fala, que assim, até chega a ser um pouco assustadora, né? De pensar, nossa, estão perdendo homens gays, desaparecendo, e depois só vai achar depois de alguns dias, né? Aqui em Brasília teve um caso também, um jornalista. Ah, eu do Recentemente, jornalista, sim, fiquei sabendo. Então, essa fala do Lucas é muito importante, porque o que eu percebo, e aí é a autocrítica que eu acho que o sistema de saúde precisa fazer. A nossa responsabilidade é para além do fornecimento do insumo de prevenção. E a impressão que se tem é que simplesmente fornecer o insumo eu já fiz a minha parte. E aí a sua fala me chama muita atenção e eu levo para mim. Né? Para além do insumo que eu estou disponibilizando, que é o mínimo, né? Vamos colocar assim, é o mínimo. O que mais o sistema de saúde oferece? E aí a gente sempre esbarra naquela coisa, mas é o horário da festa, não tem ninguém trabalhando. Mas para isso existem as parcerias, né? Parcerias com ONGs, né? Fazer esse apoio realmente, né? Saber qual que é a porta hospitalar que vai receber aquela pessoa. Porque às vezes chega lá na porta do serviço de saúde e não vai nem receber. Ou vivenciar... tipos de assistência que eu vivenciei quando eu era enfermeira de porta de emergência. Que a gente recebia, né, essas pessoas. E quem é que pode estar ali na festa, Red Rock né? Café, Nossa. do Liberty Mall. O Nossa, meu entreguei a idade. sócio fazia, o Kaká fazia... Café Cancún. Café Cancún. Fashion Fashion Club. Club. Fashion Club. Fui Ele é muito. dessa... A gente é dessa época, mas Peguei. ele já produzia festa dessa época. Peguei muitos jovens, e a época, para mim, não interessava se era homo, hétero, botava para dentro e tinha que cuidar, justamente por conta disso. Aí, quando vocês colocam essas questões desse uso, como é que isso funciona? A regra não tem regra, porque existe também uma dupla responsabilização, tanto de quem está organizando a festa, como do sistema de saúde que precisa estar ali também apoiando, para além da entrega do insumo de prevenção, gel, preservativo, autoteste. Como é que é isso? A regra não tem regra, é um evento de adultos, então as pessoas elas precisam também ser responsáveis por si. Como é que... Não, nós pregamos e batemos nisso, principalmente nos avisos finais, né? Tipo, o penúltimo, último dia, o dia da festa, colocamos assim, não toleramos racismo, homofobia, transfobia, bifobia, misoginia, porque as gays têm muita gay misógina, né? Sim. E, cara... Sabemos. Bucetofóbico. Buceté, exato. E tipo... Não toleramos isso, porque se a festa é para todos, né? Então, para que essas gays que buscam tanta inclusão querem excluir, né? As meninas. Exatamente. Então, e os héteros, enfim. Tudo bem, hétero é gente também, né? Até tenho amigos que são. Inclusive, eu sou a cota. Até tem amigos que são, imagina. Mas eu sou um hétero legal. Não, mas digo até dos homens, inclusive. Na verdade, me referi até a eles. E a gente prega isso. E também, não é não, né? Porque, e aí temos segurança, homem e mulher, transitando no dark room. Porque, e mesmo assim, ainda pode acontecer. O que é o dark room?
Dark Room, o próprio nome diz, né? É um quarto escuro, né? Mas, na verdade, é todo um corredor gigante lá embaixo. E tem nuances de penumbras. Então, tem a parte total breu. Tem a parte mais com as luzes vermelho, azul, né? E é Ou pra a galera luz negra, né? Transar. Às vezes ocorrem performances também para fomentar o fogo ali, né? Uhum. Mas aí na parte que tem penumbra. A penumbrinha. Por exemplo, A gente vai ter que ir lá, Dan. vou ter Eu que sou ir. do tipo que lá em São Paulo eu já fui em algumas, né? Eu tô eu na toquei em pista. uma dessas aí. Deu Você vai pro tesão na escurão. pista. Imagina, fui na pista mesmo. Uhum. Botei o Pra foi que na me pista. esconder Imagina, se eu posso fui fazer ali aqui? mesmo. Tinha um de cada lado, eu só ajoelhei e falei, vai ser agora mesmo, vai ser aqui, entendeu? Tem os da pista também. Não tem E problema nenhum com isso. a gente prega isso também. Sim. Gente, a festa toda é para, né? Então, Quem tem tá muita... indo tá sabendo. Exato. Tem muita Né? gente, quando não estão perfumando no palco, tem gente que sobe como apoio, né? Pra ficar ali. Uhum. Entendi. E Sim, a mulherada, sim. principalmente, sabiam? É? É porque Sem vergonha eu mesmo. então, eu sinto muito isso, principalmente mulher cisgênera, né? E às Aham. vezes até heterossexual. A gente cria esse ambiente tão seguro pra gente, tão liberto, que elas não encontram isso fora, Não. né? E elas vão pra dentro dos nossos Uhum. pra poderem se Exato. expressar e É. vivenciar isso também. E quando encontra, às vezes é tão misógino também, Aham, né? óbvio. E as trans também, elas estão Eu, incríveis, assim. E ficam com o peito de fora, É, dançam eu- mesmo, se livres, mostram. eu sempre falo isso, né? Como uma mulher cis hétero, branca, eu me sinto muito segura nos espaços LGBT. Uhum. Tanto que é a minha preferência de festa, de bar, de balada, porque é onde eu me sinto segura. Uhum. É onde eu sei que ninguém vai puxar meu cabelo, ninguém vai me puxar pelo braço, eu não vou Uhum. ser abordada de forma inconveniente, como às vezes eu já fui. Sim. Eu fui abordada uma vez num bloco de carnaval, minha filha do lado, e assim, ela ficou muito assustada porque ela nunca tinha visto isso, e eu não sei de onde eu tirei aquela coragem ali, falar, velho, tu tá me incomodando, sai da minha frente. Uhum. E era um homem hétero, né? Uhum. E eu nunca vivenciei isso. E é isso que o Lucas falou. É um espaço que mulheres heterossexuais se sentem, apesar de ter misoginia também. Sim. Mas eu nunca sofri, pelo menos, nas que eu já fui. Uhum. Mas é um espaço que é muito seguro. E são festas. Agora vamos puxar um pouco da história, né? Que eu adoro história. Ah, que legal. Elas existem desde a antiguidade, né? Sim. Calígula. Fizemos uma edição assim, que era sobre Bacanal, né? O deus Baco. gente. E aí Aham. Os foi super surubões greco, regados a romano, vinho sabe? Era lindo, foi lindo. no Império Romano. Que isso? Então não é uma coisa que é de agora, né? Uhum. Não é, essa geração, no meu tempo não existia isso. Exato. Sempre É. existiu, gente. A gente nasceu da onde? Como que A gera uma cegonha me trouxe. Não, com certeza, com certeza. Foi a cegonha que fez tudo. E eu acho que é esse discurso que a gente tem que resgatar, sabe? O sexo, ele vem pra reprodução? Vem sim, mas ele vem também pro prazer, pra nossa saúde mental, pra nossa aceitação do corpo, pra nossa aceitação e vínculo com a própria Uhum. comunidade também, sabe? Uhum. Trazer esses espaços faz com que a gente se entenda pertencente de algum lugar. Assim como é a ballroom, para os Uhum. movimentos artísticos e de Uhum. militância e de resistência LGBTQIA+, principalmente da população latina e preta, Uhum. existem as festas que vão fazer com que a gente se sinta confortável em um lugar onde a gente só é a gente. Sabe? Sem ter que ficar explicando muito, dando Isso. detalhes. Tipo, eu gosto de fazer isso, eu gosto de colocar um punho dentro do meu ânus, eu gosto de receber um golden shower, eu gosto, sabe? Tá tudo bem, ninguém tá ali pra te julgar. Sabe? Desde que a gente entenda que todas essas práticas precisam ser assistidas não só pelas nossas escolhas, mas também pela saúde, Isso. de modo geral. Para que a gente entenda as prevenções, os métodos, o que a gente vai fazer para reduzir os danos dentro do uso de substâncias ou não uso de substâncias. É um conjunto de coisas que faz com que a gente tenha esse espaço muito bem construído e articulado, né, para nossa comunidade LGBTQIA+. Isso. No episódio passado, a Uhum. gente discutiu bastante conversamos muito sobre estigma e preconceito. Uhum. Eu acho que esse também acaba sendo um ambiente, essas festas, de reprodução de alguns estigmas, até de espantalhos que se levantam na Sim. sociedade. Eu fui numa festa onde uma pessoa que tinha HIV transou com todo mundo, sem camisinha, para que as pessoas transam para se infectar. Ou os carimbadores. Aí eu queria que vocês falassem. Existe essa eu odeio realidade. esse termo, eu Existe odeio isso essa além do história. urbano. Pois é, mas é um termo que a gente ouve, né? Até
e aí explica por que você odeia Por que que esse eu odeio? Por que termo. é errado, né, falar sobre carimbadores, né? Eu entendo, e aí posso estar equivocada, e é até bom que eu vou aprender, que acaba sendo um espantalho também que a sociedade, que é moralista, que é conservadora, levanta para justamente Julgar essas festas, né? Desse lugar do preconceito e do estigma. Sim, essa ideia de carimbadores vem daquela ideia que eu comentei também aqui com vocês, esse sistema carcerário que existiu na década de 80 e 90 para prender uma população específica, que era a população preta, periférica, LGBTQIA+, que vivia com HIV. E aí se construiu um imagético social de que existem grupos específicos que estão aqui só para transmitir o vírus. Sabe? E na maioria das vezes, quando as pessoas se infectam, muitas vezes nem a pessoa que infectou sabe que tá vivendo com HIV. Isso é uma realidade. E aí, mas e aquelas festas onde as pessoas chegam com agulhas furando as outras pessoas? Aí eu venho com o discurso, gente, o vírus não sobrevive fora do corpo humano por mais de 2, 3 minutos. A pessoa vai ficar, o quê? Vai arrancar o sangue dela ali na hora e já vai sair furando? Né? Ele morre na atmosfera, né? E aí essa ideia do carimbadores vem nesse intuito de estigmatizar uma população que a gente sabe qual é, que já é estigmatizada desde sempre. E aí isso serve como uma ferramenta de genocídio mesmo. Aí serve de desculpa para queimar travesti viva em praça pública, serve de desculpa para bater no gay que tá andando na Paulista de mão dada com o namorado dele, serve de desculpa para criticar qualquer tipo de método de prevenção que venha a surgir na sociedade. Então, essa ideia de carimbadores, além dela ser muito errada, ela constrói um imagético social péssimo pra gente que tá tentando avançar na pauta de redução de estigma e preconceito. Então, ele acaba sendo um espantalho mesmo que se levanta, porque acho que da minha adolescência eu já ouvi essa história da seringa no metrô, seringa no ônibus, né? E aí, depois que eu fui fazer faculdade, estudar, eu falei, gente, mas o vírus é tão imbecil que ele morre aqui na superfície, como que é isso? Mas isso gera medo também, né, nas pessoas. Gera medo, afastamento, essa pessoa, como se o HIV, o vírus, fosse pular assim. Eu lembro nos anos 80, eu era criança, e tinha o Trux, lembra? Sim. E aí tinha a lenda urbana de que tinha o ketchup do Trux injetavam os retéticos, injetavam no tubo de ketchup. Eu tava aqui pensando se eu ia falar isso, aí você falou. Com certeza a concorrência, sabe, girar, sei lá. Lembra, era uma lenda urbana. Com certeza alguém. Eu tinha 8, 7 anos, eu lembro disso. O Trux é uma lanchonete dos anos 90. É uma que tem uma lanchonete de resistência LGBT, né? Não. Da comunidade gay? Não existe mais. Não existe mais. O logo era um macaquinho com hambúrguer. Entendi. Mas tem um lugar mas construíram essa imagem mesmo? Pro lugar. Eu nem sei se foi por isso que o lanchonete acabou, enfim, mas um sanduíche maravilhoso. Eu morava em Goiânia e lá tinha isso também. 2000, foi no Brasil todo. A matriarca criadora do hambúrguer faleceu recentemente. Né? Mas tinha realmente... eu falo que é uma lenda urbana. Espantalhos, lendas urbanas. E aí tinha muito isso nos anos 80, início dos 90. Eu lembro disso, né? Eu ia no bailinho de carnaval e falava, não senta no chão pra pegar AIDS. Sabe assim? Mas isso também vem daquilo lá que eu comento muito também, né? Dessa construção midiática. Tudo tem... A mídia tem muita culpa na construção do imaginário do HIV na sociedade e também nessa liberdade das festas, né? A mídia sempre vem atrapalhando. Agora que a gente começa a ver uma pequena mudança em algumas mídias, não são em todas, mas a gente tá vendo uma grande mudança com os influenciadores. Principalmente Madonna apresentando as pessoas que morreram. Todas. No show, Madonna sem graça. Exato. E depois vem esses imbecis demonizá-la, dizendo que ela é uma bruxa. É, sim, uma bruxa perfeita. Somos todas. Inclusive, se a Idade Média voltar, eu quero ficar eu também na sou cota uma da bruxa. tá? Se quiser, eu também quero voltar bruxa, sabe? Sim. Somos todas bruxas. Uma coisa que o Lucas vem pontuando bem e reforçando bem na fala dele, algo que eu acho que a gente precisa resgatar, né, Fabiana? A gente que trabalha com a saúde e tentando resgatar para dentro, né, do nosso trabalho a questão da redução de danos, e é uma coisa que não dá para fazer redução de danos sem um redutor de danos. Mas nessas festas especificamente, tanto na vivência aqui de Brasília como na sua de São Paulo, há um espaço para redução de danos, né? Como é que isso é trabalhado? Se aqui em Brasília ainda não é tão aperfeiçoado, como que você entende que isso poderia acontecer? Olha, eu vou falar assim o que a gente já experimentou. A gente já fez uma parceria com o NIDES, foi muito legal. Inclusive a Ariadne participou. E na época,
o menino, o Gilmar, que trabalhava no... Gilmar, É. do NTA, que era o Isso. antigo CTA. agora Isso, Gil, é- de, que é- Gil Decária. Que é um showman, né? Ele é super... Gil Ele Decária. É, Ele é. maravilhoso. Maravilhoso. E o Elton, né? Que faz a É. parada gay. Tom. É o Elton que faz a parada e ele também é da sauna, da Sorro? Ele é da Sorro. Ele também Não é da é? Não Sorro. não sei. É uma sauna aqui de Brasília. Eu sei que ele também Bom trabalha saber na de que São tem Paulo, sauna. né? Te passo o Aham. endereço. Ele também tá na produção da parada de São Paulo, se não me engano. Ah, Enfim, Bacana. e daqui. Uhum. E daí os três, né? Foi na época, eu fiquei 2019, antes da pandemia, e a gente, quando chega nessa época da parada gay de Brasília, a gente faz a Disco Pride, que aí é mais letradinha, as músicas, é menos cabeção, sabe? Menos aquele eletrônico. Destaca. É mais Ah. disco, novo disco, disco antigo, enfim, todos os discos e divas, e aí enche, assim. E aí a gente aproveita, porque tem a rebarba das outras festas, né? As mais Uhum. comerciais, e também a parada domingo, então a gente já faz na sexta. Quando foi em 2019, na quarta-feira a gente fez essa roda de conversa. Vamos falar de PrEP? E daí... E aí vinha esse termo jocoso, pré-parada, né? Preparada. Parada, Parada, muito chique. E daí os três foram lá, no lugar onde a gente faz o Dark Room, Aham. no sub do Cine, a gente chama hoje em dia só de sub do Conic, porque Sim. brigamos, Qual aliás, dos- brigaram conosco. De ficar usando o nome do Sina? Não, porque ali o Conic tem muita gente, né, conservadora, Tem uma ultradireita. igreja, Tem. gente, Universal do Reino de Deus. Tem muita gente É. que tá ali, eu acho que com inventário de família, e não sabe, assim, quer manter o sistema ali capenga, e aí Sim. vira aquele shopping decadente, É. né? É. Ou de sindicatos. Ai, mas é ou um de- lugar super legal. E é um lugar que chama Setor de Diversões Sul. É. SDS, então, tipo, não tem, pode fazer barulho, né? Uhum. Com quanto que termine, sei lá, às 8 da manhã, que é quando abre as lojas, e limpem, tá tudo certo, é o que a gente faz. E aí, enfim, onde a gente faz o Dark Room, que é no sub do Conic agora, tivemos essa roda de conversa. Encheu, a gente... De pessoas que frequentam a festa, então. Também teve gente que não. Ah, Teve gente que foi pra saber mais sobre Sobre PrEP, a né? que legal! E aí... deu bastante... Acho que quase todas as cadeiras que a gente colocou... Foram tinha- ocupadas. E foi muito legal, assim, descontraído. Acho que Então, foi essa foi esclarecedor, uma sim. iniciativa, né, Uma boa iniciativa. de redução de danos, né, de educação Aham. em saúde e tudo mais. Quando a gente começou a pegar o teste, a gente tirou foto e coloca no Twitter, principalmente porque o Twitter não tem censura, então lá tem fotos do que a gente tira, com permissão, óbvio, na festa, de pinto, buceta, peito, Uhum. cu, e aí Sim. o povo gosta de ir lá porque não tem a censura do Instagram. É, porque as fotos do Instagram, elas são um pouco mais elaboradas exato. mesmo. Elas Tem, não podem ser elas não podem escondidas. Tem que ter um Não. blur, tem que ter Tem um Tem- borrão, né? tem que ter um Pode, borrão. É. E aí... Mas no Twitter já é mais... Em São Paulo, as festas têm se articulado bastante com relação a essa questão da redução de danos, porque tem acontecido muitas coisas dentro das festas. Gente que desmaia, gente que passa mal, Uhum. gente que vai parar na UTI. Então, as coisas estão acontecendo. E aí, as festas começaram a ter um despertar, né? Tipo, precisamos falar de redução de danos aqui. Uhum. E aí, não só redução de danos, como também existem festas que têm até testagem de substâncias. Uhum. Que é uma equipe de profissionais que vão lá com as substâncias químicas para realizar a testagem daquilo que você está usando. Uhum. Eles coletam um pouquinho da amostra daquilo que você está levando com você, e aí você testa e vê o que é aquilo que você está colocando para dentro O grau do seu da corpo. pureza, O né? grau da pureza, para entender também. Uhum. Porque a redução de danos vem desse lugar do tipo, o que eu estou usando, Uhum. como eu estou usando, com o que eu estou usando. Posso misturar com isso? Porque existem substâncias É. que não podem ser misturadas Você porque falou causam. da tabela de tem uma tabela, combinação. uma Existe, tabela de assim, combinação. substâncias depressoras do sistema nervoso, existem os estimulantes. Então, você Uhum. não pode usar 2 estimulantes. Você pode ter um ataque cardíaco. Você não pode usar 2 depressores. Você pode desmaiar também. Exato. Tem uma Que parada. um grande erro que a maioria das gays fazem é se colocar a noite inteira, chega em casa e toma um clonazepam. É. Isso Exato. é um grande erro, porque você tá sobre um efeito muito alto de euforia, tudo, e você vai lá e bum, joga uma bomba que é o clonazepam. Uhum. E aí ele é depressor, né? Ele vai abaixar tudo. E aí isso tem trazido também muitas questões. Eu vejo, inclusive, dentro de aplicativos já lá em São Paulo, que eles não vendem só as substâncias, eles também vendem clonazepam.
Então virou um grande lugar. Por isso que a gente também tem que trazer essa responsabilidade para as festas, para os aplicativos de relacionamento, porque tem acontecido esse movimento muito mais intenso. Depois da pandemia, lá em São Paulo eles criaram até um nome, né? Eu era da época da Tina, em São Paulo, em 2020, e aí esse movimento, esse grupo de pessoas, a gente até criou um nome, a gente chamava de quarentina. Porque enquanto o mundo estava travado, todo mundo dentro de casa, a gente estava vivendo um vício intensamente. E aí se construiu esse imagético da quarentina, do que a gente está aqui. Mas eu já cheguei a frequentar apartamentos com 10, 12 homens dentro durante a pandemia e todo mundo se relacionando Que não era na nem um base lock date, né? Não era nem um lock, entendeu? Era uma loucura. E aí, tipo, foi a partir dessas experiências que eu fui entendendo esse universo, entendendo o quão danoso é não só pro físico dessas pessoas, como também pro psicológico. Porque a metanfetamina, principalmente, por que eu tô batendo muito na tecla dela? Porque você perde o controle muito fácil com ela. Diferente da cocaína, da ketamina, que leva um tempo pra você se tornar adicto daquela substância, a metanfetamina é muito mais rápido. Muito. E aí ela faz com que a gente fique horas ou dias acordados numa função constante de procurar prazer e procurar sexo dentro de aplicativos, sem comer, sem se alimentar direito, sem tomar água, sem dormir. E aí, chegando do segundo, terceiro dia acordado, você começa a ter o quê? Alucinações. E aí você começa a alucinar, você começa a construir um imagético de pânico, de perseguição, que é o que aconteceu com um menino lá em São Paulo que veio a falecer depois de sair da sauna, entendeu? Ele saiu da sauna gritando que estavam perseguindo ele. E para uma pessoa entrar dentro de uma sauna e consumir quase R$900, é porque ela não estava ali há 1 hora ou 2 horas. Ela estava ali há muitas horas. E aí ele sai daquele lugar, daquele espaço, em busca de ajuda. E ao invés desse lugar acolher essa pessoa e trazer para perto, falar, não, calma, não tem ninguém te perseguindo, tá tudo bem, vamos conversar. A maior preocupação deles foi o quê? Foi cobrar o valor. E aí o menino sai correndo e se perde no meio do centro de São Paulo Pois e é encontrado morto. Olha a responsabilidade, né, que esses espaços, né, da liberdade, da expressão, da sexualidade tem também, né? Eu acho que é importante essa oferta, né? E se articular para ofertar conhecendo a substância, o que usou, essa coisa de testar a substância ali na festa é uma coisa muito interessante. Agora, em relação à adesão, porque a gente uma vez fez uma ação ali numa boate que tinha performance drag, e a gente fez até com o pessoal do Distrito Drag. E havia sempre aquela polêmica, mas você vai distribuir, fazer ação de testagem na porta da balada, a pessoa vai entrar aqui, ela não tá querendo, ela não tá afim disso, né? Ela tá afim de putaria. E eu ouvi uma coisa até da Mary Gambiarra, ela falou o seguinte, é um teste por uma vida. Então, quem trabalha na lógica dos educadores de pares, eu não tô falando que vai ser eu lá, de jaleco, aquela coisa bem asséptica, né, do profissional de saúde que vai estar lá na porta de uma balada fazendo o teste, mas são pessoas da comunidade mesmo. Mas como é que funciona a adesão? Tem uma adesão, as pessoas buscam, leva para casa. Eu até faço uma crítica que eu acho que a embalagem ali do autoteste, ela é muito grande. Gente, ninguém vai carregar caixa embalada, não quero carregar nem bolsa. Imagina uma caixa daquele tamanho. É interessante pensar na estratégia de distribuição desses autotestes no final. O que a gente Mas aí, será que a pessoa não tá tão loucona que não vai pegar? Eu amarro no braço. Então, nós orientamos, assim, a gerente, no início da festa, ela fica ali cuidando ali da fila, e, né, fica ali como meio que hostess também, e daí ela orienta, olha, tem autoteste aqui, se quiserem pegar, pode pegar, deixar na chapelaria junto com os pertences ou no final. Então, tem essa orientação, assim. E também na saída a gente fala, autoteste. Né? É interessante, porque, assim, por um lado tem isso, né, de que, ninguém quer testar, que é só e a gente entrar deixa e tal. na mesa Mas, de ao frente, mesmo tempo, tem pessoas que podem pensar, deixa eu saber logo aqui. Deixa eu levar um pra casa, levar um pro meu amigo, levar um pra minha amiga. Ou pro meu namorado, minha namorada, em casa meu pai. eu tenho um estoque de autoteste. As pessoas vão me visitar, eles falam, você é o Lucas Raniel mesmo, né? Eles vão me visitar em casa. Você não nega o nome. Leva um autoteste, leva lá. Em casa eu tenho muito autoteste, sempre. Autoteste, camisinha, lubrificante, meio que viram um centro de distribuição pros meus amigos. E aí eu vou distribuindo, sabe? Porque eu acho que é isso. Quando eu falo que a testagem é o principal método de prevenção, é esse lugar que a gente tem que ocupar, sabe? Que a partir do teste a gente começa a aprender de tudo que tem dentro dessa mandala aqui, da prevenção combinada, sabe? Eu acho que a testagem ela é a porta de entrada para a saúde,
saca? Então, eu acho que a partir desse momento a gente consegue entender. E também falar de redução de danos é falar desse espaço de acolhimento também, né? Que o serviço de saúde teria, na teoria, que estar fazendo. Entendeu? Não só jogando, não, é gay que vai em festa de sexo, que tá se drogando, olha aí o que acontece. Se infectou, então, olha aí, teve uma overdose. Não é esse julgamento. A gente não tá indo lá buscar julgamento, a gente tá indo buscar saúde. Exatamente. Sabe? Então é muito importante. E levar a saúde também para dentro desses espaços. É o mais importante ainda. Construir esses laços, esses combinados, essas parcerias do serviço de saúde com esses espaços de sexo, com essas festas, saunas. Porque senão a gente não fica segregando, né? A gente exclui a saúde dessa população que é a mais marginalizada, que é a que tá mais em vulnerabilidade. E na verdade a gente tem que trazer para perto, não afastar. Pode falar, eu acho que André. como você falou não sei se foi você ou Ariadne no podcast anterior, que é mais ou menos isso. O sistema, ele vê que estão divididos, né? Os grupos das minorias, e daí é aí que o inimigo, digamos inimigo, né? Acho que a Lady Gaga falou isso já. Ele acha uma brecha aí, né? É assim que ele governa, assim que ele... A gente vê diversas ferramentas de genocídio da população LGBTQIA+. A gente vem com a própria AIDS, é uma ferramenta de genocídio dos nossos. O uso exacerbado de substâncias é uma ferramenta de genocídio. O suicídio é uma ferramenta. A violência física é uma ferramenta. A violência verbal é uma ferramenta de genocídio dos nossos. E aí, quando a gente entende esse sistema necropolítico que existe dentro do sistema, né, da população, e para quem que ele está direcionado a exterminar, a gente precisa se fortalecer através da informação, através da saúde pública, através desses espaços que a gente constrói entre a gente mesmo, Muita sabe? gente pode pensar, as pessoas vão nessa festa porque elas querem. Elas Claro. não fazem o teste porque elas querem. Elas não usam preservativo porque elas querem. Problema de quem vai. Tá usando tóxico porque quer. Mas, na verdade, sim, é uma decisão individual. Mas o Estado, a saúde, as políticas públicas, elas têm uma responsabilidade de fazer com que esses espaços e essas escolhas individuais ou não, né, seja o mais seguro possível, né? Sim. E aí a redução de danos, a política nacional de redução de danos é uma política, né, que existe há muitos anos. Ela precisa ser incentivada, né? Precisa ter apoio, suporte, precisa ter articulação do governo, né, da saúde com organizações da sociedade civil, porque às vezes não são profissionais de saúde que vão lá na porta da festa, são os pares mesmo, pessoas treinadas, capacitadas e que são pares e que vão ali conversar e fazer esse trabalho, né, tão importante. Então precisa ter vontade política, precisa ter o envolvimento, né, do governo, da política pública para que isso aconteça. Não, eu tô chamando a atenção até porque eu vi aqui uma questão que a gente pontuou para trazer para essa discussão, é que a gente já tem uma prática de, por exemplo, quando envolve um fator financeiro na prática sexual, né? Eu vou trocar sexo por dinheiro, eu vou trocar sexo por droga, e às vezes nessa troca envolve, eu te pago mais se você não usar o preservativo. Claro, isso é real. Isso é real. Óbvio. No sexo com drogas, talvez isso seja uma camada a mais de vulnerabilidade que eu estou acrescentando. Sim. O ambiente da festa, ele também seria mais propício para isso acontecer? Ou não? Eu acho que esse comércio ali dentro, eu acho que não acontece tanto. Mas eu já fui profissional do sexo por um tempo também. E tem muito isso, né? Do tipo, vou te dar aqui R$50 a mais pra você fumar uma tina aqui comigo. E aí você tá no desespero da grana. Você não sabe se você vai comer hoje ou não. Se você vai ter dinheiro pra pagar seu aluguel ou não. Mas sem preservativo, te pago R$100 a mais. Quando eu recebo críticas na internet, que as pessoas criticam muito quando eu falo de PrEP, agora que estou falando de DoxyPEP, vem uma crítica pesada em cima, sabe? Meu vídeo de DoxyPEP tá batendo 200 mil views e as pessoas estão em cima questionando, mas por quê? Eu falo, gente, se coloca no lugar de uma profissional ou um profissional do sexo, que precisa daquele dinheiro para sobreviver. Quando a pessoa chega oferecendo um valor a mais daquilo que ela cobra para ela transar sem preservativo, ela tem que pensar em outras estratégias. Quando uma pessoa chega oferecendo a droga e você fala que não quer, e aí você fica com medo de perder o cliente, e aí ele te paga para usar aquela substância,
ela tem que pensar em redução de danos do corpo dela. Porque ao mesmo tempo que ela tá ali usando a substância, ela tá se preocupada com o que ela vai comer daqui 2 dias. E esse é o grande problema que acontece. Eu vejo essa realidade acontecendo lá em São Paulo. A introdução de pessoas novas, 18, 19 anos, que vão para São Paulo em busca de um sonho maior. Eu tô indo para São Paulo, vim do norte, do nordeste, de Brasília, do Goiás, do sul. Vim para São Paulo em busca de uma oportunidade melhor na minha vida. Só que aí bate de frente, a realidade é outra. E aí a opção que ela tem é trabalhar com o corpo dela. E aí muitas pessoas acabam caindo nesse espaço da prostituição e automaticamente a prostituição vem junto com a substância. E aí essas pessoas estão muito vulneráveis, elas não têm ninguém naquela cidade e elas acabam se colocando nesses lugares, literalmente se colocando, né? Nesses espaços, nesses lugares, nessas vivências. E isso é um grande mecanismo que faz com que essa população se vicie. Então é importante também entender que tem uma diferença entre o gay, branco, padrão, cisgênero, que ganha seus 10 mil reais por mês porque trabalha numa multinacional e ele se droga todo final de semana e oferece droga para vários garotos de programa ao mesmo tempo. E tem a responsabilidade também dessa mesma pessoa em oferecer essa droga, em apresentar essa droga para essas pessoas que não conhecem, que não têm conhecimento ou que não vão ter o básico. Porque o gay branco padrão cisgênero vai ter um plano de saúde bom, caso dê alguma coisa. Ele vai ter para onde correr, ele tem família, ele tem estrutura, ele tem dinheiro, que é o que move tudo. Agora, a pessoa que está trabalhando com sexo, a pessoa que está pagando um espaço para ela dormir por 50 reais, às vezes ela vai voltar para casa querendo mais substância. E aí é onde acontece o grande problema do vício. E aí vai virando... E o vício vira o quê? O vício vira a venda. Porque aí, se você não tá conseguindo mais suprir o seu vício, você começa a ter contato com a pessoa que vende para você também poder vender esse produto e poder usufruir dele de uma maneira mais em conta. Então, ainda Então que é um grande mecanismo muito bem estruturado. São muitas engrenagens, né? Então, ainda que não ocorra a troca, numa festa especificamente, ainda que não ocorra essa troca financeira, mas pode ocorrer a troca do prazer, Pelo né? sexo mesmo. Divide sua colocação. sua tina, sua colocação. Comigo que eu te dou uma mamada. Te dou uma mamada. Olha, é assim. Então, isso pode acontecer. Muitas vezes essas festas são pagas, né? Ou É, todas a são. gente cobra a entrada porque realmente tem muita gente trabalhando. Por exemplo, seguranças tem que manter a estrutura da festa. Os brigadistas bem instruídos com a questão da compatibilidade das drogas. Então, é uma festa. É um valor agregado aí que tem que, né, a gente tem que pagar. E talvez por isso mesmo que não tem tenha segurança no estacionamento do CONIC, entendeu? E talvez por isso mesmo que não tenha essa troca do trabalho sexual ali, né? Porque são pessoas que às vezes têm condição de pagar para entrar numa festa. Então, isso vai acontecer em lugares, a troca, né, financeira vai acontecer em lugares muito mais... De maior vulnerabilidade. Nós oferecemos VIPs, assim, a lista trans, não binários, drags montadas e PCDs. E aí, enfim, cada caso é um caso, assim. Quando vem me pedir VIP, eu analiso, vejo... Sim. Você vem de onde? Pô, já vai pegar o metrô lá da PQP. Então, tudo bem. Pra você, então vocês observam isso a também. gente é muito... Eu tento Sim. conversar, assim, de boinha, sabe? Tipo, e analisar. Assim, é importante, né? Até pra dar acesso. E eu já sei essas pessoas, entendeu? Então... A gente falou... A gente acabou falando só mais para finalizar, Sim. que é uma questão que me surgiu. Falou muito sobre a droga que é consumida oral, mistura na bebida, e aí eu vou e tomo. Mas e o injetável? Essas festas estariam preparadas? Teriam uma perspectiva da redução de danos em relação ao uso da droga injetável, como os kits sniffs, né, que por um tempo foi utilizado para redução de danos, a seringa descartável, a água destilada, para a pessoa também não diluir o negócio com qualquer coisa e injetar. Isso é uma realidade, não é uma realidade? Acontece, não acontece? Dentro das festas, eu acho que fica muito difícil também de você controlar isso. Porque, por exemplo, em São Paulo, tem umas baladas muito grandes de eletrônico, onde eu já vi na minha frente, a pessoa, ela entra com as seringas já meio que escondidas dentro da cueca, seringa pronta. E ou ela usa ou ela vende ali dentro. Entendi. Sabe? E aí é muito difícil de você ter esse controle, porque isso tudo acontece. Mas assim, fora de festas, agora fora do contexto festa, eu já vi gente usando a mesma seringa. Já vi gente com... Porque o uso da metanfetamina, ela desenvolve problemas psicológicos muito profundos a ponto de você querer realizar fetiches ou parafilias que vão além
do que é legal no país, Uhum. sabe? Aí você desdobra, você vai pra rua transar com alguém, com um morador de rua, ou você vai usar a mesma seringa com a outra pessoa, sem pensar se o sangue dela é compatível com o seu ou não. Isso já tá acontecendo. Isso acontece muito intensamente. Então é importante a gente construir esses espaços aqui como esse que a gente tá Sim. fazendo para poder falar sobre isso e levar a informação adiante Com junto com o certeza. acolhimento, sem o moralismo. Com certeza, com certeza. E perceber que a gente não pode perder tempo, porque a coisa já está acontecendo, né? Tá. É. Há mais de 10 anos. Eu vejo assim, quando eu morei em Londres, eu via eles distribuíam na rua, principalmente no bairro mais gay, né? Uhum. As tabelas de compatibilidade das drogas, né? Já vi também em Vancouver, existe um centro lá para pessoas se injetarem, e aí oferecem seringa. Eu vi isso também, Já quando viu? eu fui no Canadá. E canudos, enfim, Isso. espelho, porque eu acho que tem que ver, e aí aquele Isso. Toniquete, não... Tourniquet. É o tourniquet. Garrote. Garrote. Exato, é. garrote. Eu vi isso também quando eu fui. Eu fui numa festa de urso com um amigo. Ah, que legal. Ele foi pro show da Madonna e eu... Vamos na festa comigo? Vamos. Enfim, essas coisas estão acontecendo tão e a gente precisa se agilizar, né, pra Exatamente, fomentar. Não é igual a gente falou no episódio anterior, não é julgar e criticar, ai, mas isso vai incentivar o uso. Sim. Não, vai incentivar o uso com responsabilidade, vai fazer com que o uso Exato. seja com mais responsabilidade Porque as pessoas, e cuidado. quem quer beber, vai beber. Vai beber Quem de quer se qualquer drogar, vai se forma. drogar. Quem quer transar, vai transar. Não adianta a gente Isso. querer colocar amarra nessas coisas, porque são instintos humanos. A gente tem que entender que a gente não tá ali pra julgar o que a pessoa vai fazer ou não com o corpo dela. A gente tá ali pra instruir o melhor caminho pra que a saúde dela seja garantida. É. Entendeu? Bom, gente, nós precisamos ir finalizando por aqui. Esse papo é importantíssimo e Sim. ele dá muito pano para manga. A gente poderia ainda conversar bastante. Aqui em Brasília, né, o que eu posso dizer é que a gente ainda precisa fortalecer muito a redução de Sim, danos com nesses certeza. espaços, em Contem outros comigo. espaços. Pensar Muito num obrigada. certo stand, né, de redução Isso, de danos, pensar em que ações seja e viável, parcerias com É. ONGs, né? Existe a Tulipas do Cerrado aqui Ah, no legal. DF, que Aham. trabalha diretamente com pessoas em situação de rua. E eu queria pedir para o Lucas falar um pouquinho, bem brevemente, do seu projeto Moedor. Moedor. Exato. Eu tô pra lançar um videocast, que foi um edital da coordenadoria de ST lá da cidade de São Paulo, um projeto de videocast para falar sobre redução de danos, saúde mental e acolhimento dentro da comunidade de HSH e homens gays. Pois isso tá crescendo muito, né, lá na cidade. Eu acho que a gente tá vendo muitos casos bem complicados na cidade e a gente quer levar essa informação através das minhas vivências e das vivências de outras pessoas que estão enviando suas histórias pra gente. E a ideia de moedor vem justamente dessa coisa de você moer, né, esses assuntos que são bem difíceis de ser falados na sociedade. Então, assim, tem muita coisa legal pra vir. Eu queria explicar o conceito do nome, mas eu ainda não vou deixar pra explicar no videocast, então Isso. acompanhem. Sem spoiler. O arroba é @moe_dor. A gente separa a dor para literalmente enfatizar ela, né? E também as minhas redes sociais, que eu tô sempre postando conteúdos interessantes sobre prevenção, sobre redução de danos e autocuidado e saúde mental, que é Lucas Raniel _. Então, quem puder seguir lá, vai ser bem legal a gente ter essa troca. Obrigada, Lucas. André, quer falar suas redes sociais da festa? Gente, por favor, sigam aí para vocês acompanharem e desmistificarem essa coisa do sexo e do fetichismo, das parafilias e também prestigiar mais a cena cultural em Brasília, das ballrooms, né? Tem bastante apresentação das ballrooms também. Fomentar essa cena cultural de Brasília, não só a coisa do sexo, é uma festa de liberdade, uma festa libertária, libertina, enfim. Festa.lust no Instagram e lust_BSB no Twitter. Maravilha. Ótimo. Excelente. Gente, muito obrigada pela Obrigado participação de pelo vocês, convite. por todas as experiências colocadas aqui, né? A gente fica muito satisfeita. Espero que vocês tenham gostado, né, Dani? Exatamente. Gratilust. Gratilust. Adorei. Adorei. Isso aí. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente.